subordinado a um tema, às vezes é uma missão tão desafiadora, né? Só que vocês escolheram um tema que eu gosto tanto, então fica mais fácil. Eu amo tanto esse texto. Aleluia. Vamos lá então. Romanos 5,8 diz assim: mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Feche seus olhos, Pai. Uma vez mais nós te rendemos graças por tudo que o Senhor é, mas principalmente pela entrega do teu Filho Jesus Cristo na cruz do Calvário. Deus, não há nada melhor, Senhor, no culto do que se lembrar da entrega que foi feita na cruz do Calvário. Em nome de Jesus, nós adentramos, Senhor, nós estabelecemos, na verdade, Deus, nosso posicionamento nos lugares celestiais agora. Somos resistência, Senhor, contra tudo que vem, Senhor, resistir a esse culto, tudo que se posicionou contra aquilo que o teu coração deseja fazer, que o Senhor repreenda nessa noite. Coloca os seus anjos em ordem de guerra, em ordem de batalha, e tudo aquilo que planeja bloquear, Senhor, impedir o teu mover nessa casa seja quebrado, Senhor, pelo poder do nome de Jesus. Que o teu Espírito flua, Senhor, com uma fluidez, Senhor, com liberdade na tua casa, porque nós te desejamos, nós te queremos, Senhor. Flua através da tua palavra em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus podemos assentar por gentileza. Aleluia. 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 Como é bom perceber Jesus, né?
Os jovens estavam adorando aqui, a igreja é Manaém? Manaém, quase lá. Só acrescentei em ele, né? Eles falaram, eu estava longe e você estava perto. Estranho, né? Eu estava longe, você, como assim, né? Mas às vezes a gente está tão perto da igreja, tão longe de Jesus. E Jesus tão perto e a gente passa o culto inteiro sem perceber a presença dele. E vai culto, ativismo religioso, Jesus vai passando desapercebido. Então eu gosto tanto quando eu percebo Jesus no ambiente, sabe? Quando eu percebo a presença dele no ambiente, é tão bom. Eu sei que quando eu não percebo, o problema está em mim. Mas eu gosto tanto de percebê-lo. Eu fico pedindo perdão o tempo inteiro, até eu sentir a presença dele, sabe? Glória a Deus! Glória a Deus. Queridos, o apóstolo Paulo escreveu uma carta aos Romanos. E eu gosto muito do posicionamento de Paulo quando ele escreve para o pessoal de Roma. Porque Paulo tinha tudo para puxar uma sardinha para o lado deles, né? Paulo era um homem que era dividido. Era judeu, mas também tinha cidadania romana. E na carta aos Romanos ele escreve assim com muita sinceridade, sem deixar ser levado pelo nível de amizade que ele tem com os romanos, sabe? E ele escreve no primeiro capítulo dizendo que ele desejava muito estar com eles. Então, verdadeiramente, Paulo amava o povo que estava lá em Roma. Mas Paulo não se deixa influenciar pelos seus sentimentos. Ele não deixa ser tendencioso. Meu Jesus. Não saiu ainda. Mas enfim, você entendeu. Ele não deixa se entregar por aquilo que ele tinha a respeito do povo de Roma. Isso fica claro conforme nós vamos ler os capítulos que ele escreve aos Romanos, e muito mais claro ainda quando ele escreve o capítulo 11. Então, no primeiro capítulo, Paulo inicia dizendo: eu, Paulo, escravo de Jesus Cristo. Porque Paulo, ele escolheu entregar a sua vida e se tornar um escravo. Ele escolheu, decidiu mudar de lado. Paulo era escravo do sistema religioso. Por que não dizer, né? Escravo de Satanás, da sua própria vontade, através do orgulho religioso, que fazia com que ele perseguisse pessoas e fizesse parte, é difícil dizer as palavras hoje, hein? Fizesse parte, eu vou nem tentar, fizesse parte da morte de Estevão, inclusive. Então, Paulo, ele muda de lado, ele deixa de ser escravo do sistema e passa a ser escravo de Jesus Cristo, por escolha sua, por uma decisão sua. Então ele tem um enorme prazer de dizer: eu, Paulo, escravo de Jesus Cristo. E ele continua escrevendo ainda no primeiro capítulo, e ele fala que os homens, eles se entregaram às suas paixões, aos desejos da sua carne, e mudaram a natureza, o natural, o comum, o normal, a ponto de homens se inflamarem por homens e mulheres se inflamarem por mulheres. A paixão ardente e os desejos da sua própria carne fez com que eles se tornassem cegos, a ponto de não perceberem a grandeza de Deus, que se manifesta até mesmo através do natural. Quando nós olhamos para as coisas que Deus criou, nós percebemos que o Senhor Deus é o Todo-Poderoso, que Ele é soberano, que Ele é lindo em tudo aquilo que Ele faz, perfeito, na beleza da sua majestade. Quando eu olho para as águas, para os mares, e eu sou alguém suspeito para falar disso, porque se uma coisa que eu gosto é de ficar besta com aquilo que Deus faz. Então, é perceptível a grandeza do Senhor e a manifestação dele, porque até mesmo o firmamento revela as obras que foram feitas por suas mãos. Mas o apóstolo Paulo diz que os homens preferiram negar isso, e Deus os entregou às suas próprias vontades.
e eles agora andam de acordo com as suas próprias paixões. E isso é absolutamente comum, absolutamente natural. As pessoas deixar-se levar por aquilo que é a vontade de agora. Qual é a minha vontade de agora? Nós entramos em diversas complicações por causa disso. Nós queremos as coisas para ontem. Nós queremos que tudo aconteça conforme o nosso planejamento. E a gente planeja o tempo todo. Todos os anos a gente planeja alguma coisa, queremos que nada saia fora do roteiro que a gente desenhou para Deus cumprir. Uma versãozinha aí, né? Nós nos tornamos senhores e Ele se torna apenas um servo, aonde nós colocamos os nossos planos diante dele para que se cumpra. E o Senhor Deus, Ele é bom demais. Pastor, amém? O Senhor Ele é bom demais e às vezes Ele se manifesta abençoando a gente, fazendo com que se cumpra alguns dos nossos sonhos e projetos também. Mas nós fazemos uma grande confusão e ficamos ansiosos por isso. Ficamos depressivos por excesso do passado. Ficamos ansiosos por excesso do nosso presente. E às vezes nós não temos a percepção que a única coisa que falta em nós é uma confiança acesa, uma confiança avivada, uma confiança verdadeira, de verdadeiramente entregar para Deus e soltar na mão dele aquilo que nós dizemos que entregamos, porque dentro de um convívio religioso, o que se mais se percebe é a teoria muito bem falada e a prática muito mal vivida. Alguém me entende? A teoria muito bem falada, mas a prática muito mal vivida. E toda vez que Deus Ele me dá uma palavra, eu vou vivenciar coisas para que eu perceba se eu confio ou não naquela palavra que Deus liberou. Todas as vezes que Deus libera uma promessa sobre nós, nós vamos vivenciar circunstâncias que vai nos colocar diante da parede, que vai nos colocar em xeque, que vai nos colocar a questionar, como foi dito aqui, se realmente nós confiamos ou não naquilo que foi dito, naquele que nós seguimos. E eu sei que existem momentos em que é muito mais difícil confiar. Existe momento em que o vento está favorável, então dá para voar mais fácil, ou melhor, dá para seguir mais fácil quando o vento está favorável. Mas confiar em Deus quando tudo está indo contrário àquilo que eu projetei é muito mais difícil. Mas a confiança só é provada de verdade quando tudo está dizendo que não, quando tudo está ao contrário. Aí Deus olha para nós e nós olhamos para Deus, missionária Luísa, e nós olhamos para Deus e dizemos: Deus, eu quero uma resposta. E Deus olha para a gente nesse momento e diz o quê? Eu também quero uma resposta. Porque no culto nós levantamos a mão e dizemos: eu creio, eu recebo, eu tomo posse. Mas depois do momento da aflição, onde nós dizemos: Deus, eu quero uma resposta desse congresso, Deus olha para mim e para você e diz: eu também estou querendo uma resposta de você. Faz e como eu disse lá na Hope, onde eu congrego, pastoreado pelo pastor Flávio, que me liberou para estar aqui, hoje é dia de evento lá também, e eu sempre peço a permissão para o meu pastor. Eu disse lá na Hope o seguinte: Deus responde resposta. Deus não responde pergunta. Pregador, você está maluco? É verdade. Deus responde resposta. É quando eu me posiciono a respeito daquilo que Deus falou comigo, que Deus vai me responder. Deus não está preocupado em responder a minha pergunta, mas Ele está atento para responder a minha resposta. Não existe posicionamento sem resposta. Toda vez que o homem de Deus se posicionava na presença de Deus, Deus respondia. Respondeu Moisés, respondeu Elias, respondeu Salomão e tantos outros homens. Por quê? Porque esses homens davam uma resposta ao chamado de Deus, à vontade de Deus, ao propósito de Deus. Por isso, juventude Shekinah, se vocês querem ouvir a voz de Deus e a resposta do Senhor para vocês, respondam aquilo que Ele está falando. Aleluia. Então o apóstolo Paulo escreve falando sobre isso, mas em seguida também ele escreve falando sobre a justificação e escreve falando para ninguém ficar condenando ninguém. Porque ele está escrevendo para os romanos e pode ser que alguns judeus que se converteram olhem para os romanos, né, e pensem assim: é verdade, eles são pecadores mesmo. Inclusive foram eles ali que crucificaram Jesus, mas com o
Paulo traz a ideia da justificação, que nós fomos justificados por Cristo, e graças a Deus, como escreveu o próprio Paulo em Colossenses 2, a cédula de dívida que havia contra nós foi cravada na cruz do Calvário, de maneira que não há, como foi cantado aqui, nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. E o próprio Paulo fala isso no capítulo de número 8, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus e que não andam mais segundo a carne, mas agora escolheram viver segundo o Espírito de Deus. Aleluia. Então, ele também fala para ninguém ficar procurando alguém para condenar, porque síndrome de religioso é condenar alguém. Algumas pessoas entenderam que ser santo é procurar alguém pior do que eu para falar mal. Verdade. Sabe? É verdade. Algumas pessoas entenderam que ser santo é ficar perseguindo a juventude o tempo todo, falando mal, como se isso me tornasse mais santo. Então, na verdade, me torna apenas um fofoqueiro gospel. Porque nem fofoqueiro cristão eu não posso falar, porque o cristão não vive uma vida de fofoca, de mentira, não. Fofoqueiro gospel. Que pesado, pregador. Eu não vim aqui te agradar e eu nem estou preocupado se eu vou voltar da próxima vez. Por isso, é tempo de nós olharmos para o Cristo, para o Deus Todo-Poderoso. Quando Isaías olhou para ele, ele disse assim, ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros. E depois, habito no meio de um povo de impuros lábios, mas os meus olhos te viram, os meus olhos viram a tua glória. Então, sinal de alguém que está se aproximando de Deus, eu me sinto mais pecador ainda. Sabe quando Deus está pertinho de mim? É quando eu chego num culto como esse e eu me sinto mais pecador do que todo mundo que está aqui. Aí sim, não, você vai sair daqui justificado. É mais ou menos assim, eu não vou seguir ali o que eu escrevi, não vai dar certo. Mas é mais ou menos assim, o Eli vai para o culto e já está acostumado com o culto. Então ele fica ali prestando atenção no que está acontecendo, enquanto Ana está chorando. E aí ele se aproxima dela e fala assim, até quando estarás embriagada? Aparta-te de ti o teu vinho. Olha o culto do Eli. O culto do Eli é olhar o culto das outras pessoas. Olha o culto de Ana. O culto de Ana é se humilhar e chorar na presença de Deus, entendendo que quem precisa é ela. Mas presta atenção, enquanto tem alguém com um termômetro de adoração perto de Ana, para medir a temperatura, para ver se ela levanta a mão para glorificar, para ver se ela grita mais alto, enquanto ele está medindo com um termômetro espiritual, Ana está só chorando sem olhar o culto de ninguém. Mas eu vou te dizer, naquele culto ele saiu do mesmo jeito que ele estava, mas Ana saiu debaixo de uma palavra. Aleluia. E eu nem sou pregador de retorno de público, então não estou nem aí se você vai dar glória ou não. Mas uma coisa eu te digo, querido, se você parar de prestar atenção na roupa, no cabelo, no jeito, na voz de alguém, e cultuar a Deus com interesse, sabe? Aleluia. Com interesse, entregando tudo. Aqui tem gente que entrou aqui, mas ainda não está aqui dentro, está pensando no que deixou lá fora desde o começo do culto. Você não conseguiu me adorar no louvor, você não conseguiu me adorar na oração, você não conseguiu me adorar ainda durante esse culto, mas ainda dá tempo. Larga que eu cuido, larga que eu cuido, larga que eu cuido. Aleluia. Glória a Deus. Eu não fui chamado para condenar ninguém, eu fui chamado para expor essa palavra. E ela fala contra o pecado, mas ela me coloca numa situação também de pecador que precisa de misericórdia. Então eu entendo que Paulo está escrevendo falando de pecado, mas depois ele não fala só do problema. Tem gente que traz problema, mas nunca traz uma solução para o problema. Enche os pastores e os líderes de problema. Quer falar do problema da casa de todo mundo sem olhar da sua, mas nunca traz uma só solução. Sabe? E Paulo escreve falando sobre o problema deste século, mas também ele fala sobre a solução. E qual a solução? Ele fala que a ira de Deus se acendeu contra os filhos da desobediência, mas ele também fala, mas o filho obediente se entregou na cruz para que nós fossemos justificados. Sabe o que é viver uma vida de justiça?
Viver uma vida de justiça é aceitar o sacrifício na cruz do Calvário, entendendo que eu não sou merecedor, mas graça não é para quem merece. O Cristo se entregou para perdoar os meus pecados e eu recebo perdão. E eu quero nessa noite, como ministro de Deus, já dizer aqui que em nome de Jesus toda acusação, tudo que está te acusando vai cair por terra agora. Porque há Jesus aqui que ainda perdoa pecado, levanta pecador como instrumento na presença dele. E se você é um pecador que entrou aqui e reconhece isso, até o final desse culto, Deus vai levantar mais um instrumento para usar nessa região. Aleluia. Em nome de Jesus, receba perdão de Deus nesta noite. Aleluia. Quem quer que eu pare, diga amém? Glórias a Deus. Só para ver se você está prestando atenção. Aleluia. E o meu pastor sempre diz algo que eu levo muito em consideração. Ele fala assim que o diabo não quer que a gente faça a vontade dele. O diabo, sabe? Ele quer que a gente faça a nossa. Não precisa fazer a dele. Se você fizer a sua, já é suficiente. Que vamos falar a verdade? É difícil fazer congresso, né? Passei 10 anos na Assembleia e a gente fazia congresso lá. Época de congresso a galera parece que fica mais agitada, né? Acontece um monte de coisa, né? O mundo espiritual parece que fica meio sabendo que o povo vai colocar mais fé, então Deus vai manifestar mais poder, Deus vai fazer mais milagre. Não é porque é congresso, é expectativa, é a fé que a gente coloca que faz com que Deus se mova de uma forma diferente. Mas se todo culto não entrar com a mesma expectativa e colocar a mesma fé, todo culto vai ser congresso. Nos parece que o congresso é extremamente desafiador. Para quem foi? Só para mim saber, faz o sinal. Para quem o congresso foi desafiador? Faz eu passar vergonha, não para ninguém? Lá no fundo, mais um. Pessoal tímido, né? Cara, tem gente que levantou lá para mexer no óculos, né? Para quem foi difícil, desafiador, não dá para entender, difícil. Foi mais difícil essa semana, tem alguém? Só que muito mais desafiador vai ser você viver rejeitando a sua vontade depois do congresso. Verdade. Se você quer viver uma vida de festividade em Deus, você precisa entender que o Evangelho é viver uma vida desafiadora, todos os dias dizendo não para si mesmo, e sim para a voz de Deus, para a palavra de Deus, para a vontade de Deus. Aleluia. Já que o texto que vocês escolheram fala sobre amor, como é bom falar de amor, né? Só que eu tenho muita responsabilidade toda vez que eu falo de amor. Porque nesse tempo em que nós vivemos, a falsidade ganha uma proporção tão forte, Donizete, que o amor vai sendo negligenciado, ele vai sendo banalizado, ele vai se tornando um relativismo. Ou seja, em nome do amor, tudo pode. Né? A galera interpreta errado. Tudo posso naquele que me fortalece. Né? Paulo está falando ali de sofrer. Ele está falando de sofrer. Ele está falando sobre a fé para resistir. E não a fé para receber. Ele está falando de sofrer. Pode ler lá o contexto que ele está falando sobre fome, sobre dificuldades que ele passou, e depois ele fala: eu tudo posso naquele que me fortalece. Mas às vezes nós entendemos que por Deus nos amar, então nós podemos fazer tudo, que está tudo certo. Você conhece a história do Papai Noel, que vem no final do ano trazendo presente para quem se comportou bem? Às vezes nós tratamos Deus e a fé dessa forma, como se Deus fosse o Papai Noel, que no final do ano traz presente para quem se comportou direito. E não tem nada a ver com isso. Nós vamos entender hoje que amar não é aprovar os erros. Pelo contrário, pelo fato de Deus amar você, é que Ele te corrige. Pelo
de Deus amar você é que Ele zela, é que Ele fala, é que Ele pontua algumas coisas que precisam ser mudadas. Eu sei que é um congresso para juventude e adolescente, mas Deus me direciona por um caminho de responsabilidade. Deus me direciona por um caminho de posicionamento. No capítulo de número 11 de 2 Samuel, a Bíblia diz que um homem que Deus amava e se chamava Davi, e o próprio Deus disse: eu achei a Davi, homem segundo o meu coração. E o próprio Davi disse que Deus ouvirá aquele a quem Ele ama. Ele estava falando de si mesmo. Deus separou para si aquele que Ele ama. Ele me ouvirá quando eu clamar. O Davi amado fez tudo que não deveria fazer. Ele negligenciou a guerra, ele não foi para a guerra. E aí, ele estava andando lá, tranquilo, de boa, no palácio, quando ele avistou uma mulher. E ali, Davi resolveu fazer a sua própria vontade. O Davizinho, desde muito jovem, desde adolescente, ele era alguém que buscava ouvir a voz de Deus. Ele buscava andar com Deus. Ele buscava conhecer a Deus. Ele buscava se aproximar de Deus. Só que naquele momento Davi escolheu fazer a sua própria vontade. E então Davi comete pecados gravíssimos. Ele comete o pecado do adultério. Ele comete o pecado do engano. Ele tenta enganar o marido da mulher com o qual ele pecou, e depois ele comete um homicídio em grupo. Porque não é só Urias que morre naquela ocasião. Os homens que são colocados à frente da batalha com ele também morrem. E aí, depois do capítulo 11, que acontece tudo isso, no capítulo de número 12, Deus levanta um moço pelo nome de Natã. E Natã vai até Davi e conta uma historinha para ele. E fala: Davi, um homem, tinha vários cordeirinhos, várias ovelhas, e o outro tinha uma só. O vizinho dele tinha uma só, uma cordeirinha. E ele alimentava essa cordeirinha, ele cuidava dela, ele dava de comer, ela comia entre eles, ela bebia com eles, ela era da família, era como se fosse filho. Sabe, tem gente que tem animalzinho de estimação, né? E essa cordeirinha era um animalzinho de estimação. E aí ele fala: Davi, esse homem rico, ao receber um viajante, ele pega a única cordeirinha que aquele moço tinha, mata e faz um churrasco para receber o viajante. E aí Davi se levanta com seu senso de justiça, de alguém que está fora da presença de Deus. Você quer perceber alguém que está fora da presença de Deus? O senso de justiça dele é aguçado quando é para os outros, mas quando é para ele, não. Verdade. Davi levanta e fala assim: esse homem é digno de morte. E aí Natã vira para Davi e diz: ô rei, esse homem é tu. Você acabou de decretar sua morte. E aí Davi começa a se humilhar, porque Davi amava Deus, mas ele errou. E aí Davi se humilha lá no Salmo 51, e ele diz assim: Senhor, não me lança fora da tua presença, não retira de mim o teu espírito, renova em mim a alegria da tua salvação, põe em mim um espírito reto, sabe, coloca em mim a pureza de novo, renova em mim, eu quero de novo, eu não quero te perder. Davi já tinha recebido uma sentença sobre a sua casa, mas ele estava preocupado muito mais em perder a presença de Deus, porque quem ama a Deus não quer perder a presença dele. Quem ama a Deus não quer perder a presença dele. Mas perceba uma coisa, porque o amor não é irresponsável. O amor não é o relativismo, que tudo pode desde que me faça feliz. Isso não é amor, isso é falsidade. Sabe aquela pessoa que sempre concorda com você? Com tudo? Falsidade. Não tem como, gente. Você sempre está certo. Então desconfie. Tudo que você fala é verdade. Tudo que você fala está certo. Tudo que você vai fazer, que Deus abençoe. Você está certo. Você respondeu assim? Então está certo. Como que ela falou? Ah, ela falou desse jeito? E como você respondeu? Eu respondi mais alto ainda, que eu não vou levar desaforo para casa. Ah, então está certo. Concorda sempre. Posso te dizer uma coisa?
mais pesado ainda, sim ou não? Sim. Jesus vai orar. E no capítulo de número 11, os discípulos chegam para Jesus e falam assim: mestre, ensina-nos a orar, como João também ensinou os seus discípulos. Aí Jesus disse: vocês querem? Querem? Claro que nós queremos. Então tá bom, quando vocês forem orar, ora assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu. E ele ensina a oração modelo. Aí no capítulo 22, Jesus chama eles para fazer o quê? Para orar. Vocês acham que eles foram? Eles foram dormir. E coisa terrível, velho. Foram para um monte dormir. E aí, lá no monte, com seus amigos dormindo, teve alguém que antecedeu aqui e falou que existem coisas que a gente vai passar sozinho, tem dor que a gente não vai conseguir retirar, a gente não vai tomar o lugar. Alguém me antecedeu e falou isso. Foi o moço de camisa xadrez. E Jesus, ele vai para o Getsemane e acontece isso. Jesus está angustiado. E ele chama o pessoal para orar com ele, aqueles que ele ensinou a orar, porque ele está angustiado. E aí lá no Getsemane ele fala assim: Pai, se possível, passa de mim esse. Aí Jesus recebe uma notificação de oração ignorada com sucesso. Jesus teve a sua oração ignorada com sucesso. E Deus nem falou nada lá. Deus ficou em silêncio. Aí como ele viu que Deus estava em silêncio, ele falou assim: todavia seja feita a tua. Só que Jesus teve a sua oração ignorada. E o que tem de pessoas que quando Deus fica em silêncio, se sente abandonado, acha que Deus deixou de amar, acha que Deus deixou de cuidar de você. Sabe, Deus, eu não te escuto mais faz tempo. O Senhor não está comigo, o Senhor não gosta mais de mim, porque o Senhor está em silêncio. E tem um hino que diz assim: se o Senhor tem ficado em silêncio, pode ser a linguagem do amor. Em um mundo que é tão barulhento, teu silêncio pode ser um favor. Eu aceito, Senhor, teu silêncio e o sigilo dos seus planos para mim. Porque Deus é desse, ele coloca a gente dentro do carro e não fala o destino que ele vai. A gente sente o carro balançando e não sabe para onde ele está indo. E aí ele diz assim no hino: entendi que ao invés de palavras, por ser sábios, tu preferes agir em silêncio. E Deus fica em silêncio para Jesus. O mesmo Deus que quando Jesus estava sendo batizado se manifestou para ele e disse assim, para ele não, para o público principalmente, dizendo assim: esse é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Depois Jesus está no monte da transfiguração e aparece Deus de novo dizendo: esse aí é meu filho amado, escutem ele. E agora o filho amado ora e Deus não responde. E maturidade é nós termos a capacidade de receber uma resposta negativa e continuar se comportando da mesma maneira. Maturidade é nós não recebemos a resposta que nós estamos esperando, as coisas não fluírem da forma que nós queremos e nós continuarmos nos comportando da mesma maneira, adorando do mesmo jeito, orando do mesmo jeito, crendo do mesmo jeito. Aleluia. Então, nós precisamos entender que amar não é dar tudo que a gente quer o tempo todo. A mãe e o pai que dá tudo que o filho quer, está criando um monstro para a sociedade. Está criando um monstro para a sociedade. E eu sei que é péssimo para vocês que os pais estão aqui ouvindo eu falar isso, né? Mas é real. A mãe e o pai que dá tudo que o filho pede está criando um monstro para a sociedade. Porque alguém que não aprende com não saberá o que é limite. E no capítulo de número 15 do Evangelho de Jesus, que escreveu João, Jesus disse assim: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. O ramo que está em mim e não dá fruto, mas o que está em mim e dá fruto, aqui. Eu não entendo de agricultura, tá bom? Então para mim, podar e cortar parece
repetição no texto. E uma questão também. Jesus disse assim: o ramo que está em e não dá fruto. É possível alguém estar em Jesus e não dar fruto? Não é estranho? Alguém estar em Jesus e não frutificar? Nós não temos a ideia de que quem está em Jesus está frutificando, está prosperando, está sendo abençoado, está sendo guardado, protegido. Não é assim que a gente pensa? Porque alguém que está em Jesus não está frutificando, porque está resistindo. Tem gente que tem facilidade de resistir a Deus. Tem gente que tem facilidade de resistir à voz de Deus. Tem gente que passa o ano inteiro resistindo à vontade de Deus. E falei, tem gente que vive a vida inteira resistindo à vontade de Deus. E a pergunta é: até quando você vai ficar resistindo? Até quando você vai ficar dizendo não? Até quando você vai ficar nessa luta, nesse braço de ferro, enquanto Deus está te atraindo para viver um propósito incrível? Você está lutando para viver uma vida de distrações. Cuidado com a distração. A distração causa resistência, vai cauterizando a nossa mente, vai endurecendo o nosso coração. É por isso que hoje nós temos tantas redes sociais, para que a gente fique o tempo todo no celular, vendo um monte de coisa inútil, se enchendo de coisas inúteis. E aí quando a gente vem para o culto e Deus quer colocar algo útil dentro de nós, que é a presença do Teu Espírito, nós estamos lotados, sobrecarregados, então tudo está ruim, tudo está ruim. O pregador é ruim, o louvor é ruim, a igreja é ruim. Na verdade quem está ruim é você, que está cheio de coisas inúteis, mas é noite de transferência. Deus vai pegar tudo de ruim que está dentro de nós e vai derramar o Teu Espírito Santo, que é útil para toda boa obra. Tem alguém que acredita nisso nessa noite? Aleluia! Aleluia! A síndrome do imaturo é querer viver uma vida de aventura. Se bem que, eu vou ficar pra cá porque senão vai dar microfone. Se bem que viver uma vida com Deus é uma vida de aventura. E eu acho que é muito mais pesado, pastor. Muito mais intensa a vida com Jesus do que uma vida de aventura no mundo. Sabe, lá fora eles têm tantas coisas, tantas formas de distração, mas aqui dentro a gente tem tanta aventura. Eu voltava na igreja esses dias não, na verdade foi quinta-feira agora, que as pessoas me chamavam para o desafio. Inclusive eu estava me lembrando que a primeira vez que eu vi a missionária Luísa, a gente estava indo para uma casa, não foi? Não sei se foi depois do culto, mas a gente foi para uma casa pesadíssima, né? Eu estava lembrando disso hoje. E viver com Deus é uma vida de aventura. Às vezes alguém chama a gente para ir lá num terreiro. Às vezes alguém me chamava para ir numa casa que fica na encruzilhada sem luz, cheio de obra, onde moravam 2 mulheres que tinham um relacionamento entre si e uns 70 cachorros, e não tinha iluminação e a casa era invadida. E aí alguém olhou para mim e falou assim: lá o negócio é pesado. Sabe esses crentes que está muito tempo igual Eli, aí vai envelhecendo, começa a mistificar as coisas, inverter os papéis, começa a ver o mal grande demais, o bem é mais ou menos. Aí eu olhei para essa irmã e falei assim: pesada é a mão do meu Deus que vai lá com a gente. Então viver com Jesus é uma vida de aventura também, mais louca do que a Marvel, gente, mais impressionante do que a DC. Viver para Deus é uma vida de aventura, mas a síndrome da imaturidade é querer viver uma aventura na qual Deus não está presente. Meu Deus! Um dia o mocinho virou para o papai e disse assim: papai, estou grande demais para ficar recebendo ordem, estou grande demais para ficar aqui debaixo do seu teto. Faz o seguinte, me dá a parte que me cabe por herança, porque eu quero viver a minha ali. Liberdade falsa, liberdade que te prende. É a liberdade de querer fazer a sua própria vontade. O pai falou: você quer? Então toma. E ele pega aquela herança e vai gastando do jeito que ele quer, fazendo a vontade dele, gastando dissolutamente. E depois vem fome sobre a terra, e ele se enxerga sozinho, sem ninguém. Porque amigo interesseiro tem um monte, mas amigo interessado
São poucos, mas uma coisa eu sei: Jesus está interessado, Jesus não é interesseiro. Às vezes a gente é interesseiro na presença de Deus, sabe? E faz aquele joguinho de interesse, sabe? Jesus, se o Senhor me der, eu vou me comportar. Se o Senhor me der, sabe aquele filho que fala para o pai? Se eu ganhar aquele presente, eu nem sei mais que presente vocês estão querendo hoje em dia, né? iPhone 16, é isso? Se eu ganhar o iPhone 16, eu vou ir bem na escola, mas se não ganhar, chantagem emocional. E tem pai que é mais imaturo do que o filho, aí cede a chantagem emocional. Mas o imaturo sempre vai agir dessa forma. Ele sai para gastar tudo. Ele está rodeado de amizades falsas. E o problema da amizade falsa é que no dia mal some todo mundo. E eu sei bem como que é isso. Some todo mundo, ele está vivo, né? Ou nem se não postar, ninguém te procura. E aí o que você faz? Às vezes entra numa depressão profunda, por se sentir sozinho demais. Mas eu vou te falar, eu tenho escolhido muito mais uma única companhia verdadeira do que 1000 companheiros falsos. Porque a gente vive vida de constante guerra. A gente entra em uma, ganha e sai na outra, todo arrebentado. Esses dias eu até orei lá na igreja para Jesus renovar a armadura da galera, porque pelos olhos espirituais estava vendo umas armaduras surradas. Jesus, renova ele, porque a guerra não vai acabar. Então dá armamento novo para a igreja. Mas aí, quando a gente está em guerra, some todo mundo. Só quem é amigo tem coragem de ficar do teu lado. E aí ele vai lá e perde tudo. Depois que ele perde tudo, ele começa a trabalhar para alguém cuidando de porcos e deseja. Mas aquele que há dias atrás cumpriu o seu desejo e quebrou a cara, agora deseja comer as bolas dos porcos. Porque ninguém lhe dava nada. Mas graças a Deus, ele caindo em si, recobrando a sua consciência, ele disse: os empregados do meu pai têm fartura de pão e eu vou ficar aqui nada. Aí ele volta no caminho ensaiando. Ele volta ensaiando, sabe? Ele se arruma e diz assim: quando chegar lá eu vou falar assim: Pai, vai dar uma entonada na voz: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado seu filho. Faz-me como um dos seus escravos, dos seus servos. Ele vai ensaiando o caminho todo. Quando ele chega lá que ele fala: Pai, pequei contra o céu perante ti, o pai nem espera terminar o discurso que ele ensaiou o tempo todo. Sabe por quê? Se tem um lugar que você não precisa fingir nada, fazer voz, fazer nada, não dá roupa, é na presença de Deus. Jacó falou para o pai dele que ele era Esaú, mas quando Deus perguntou como é o seu nome, ele falou: aqui não adianta mentir, meu nome é Jacó, meu nome é Jacó. Lindão, lindona, fala para ele aonde você está pegando, conta para ele aonde está difícil, conta para ele aonde está sangrando. Não tenha vergonha de se expressar diante de Deus, não tenha vergonha de rasgar sua alma diante dele. Às vezes a gente quer vir para Deus, mas com mérito instalado na nossa cabeça, e mostrar para ele os nossos acertos e dizer: não, esse culto vai ser abençoado, porque hoje eu jejuei, hoje eu orei, hoje eu li a Bíblia, essa semana eu estou fazendo diferente, então esse culto vai ser diferente, porque eu estou fazendo. Se tem uma coisa que Deus me trouxe aqui para parar hoje, é o ativismo religioso. Deus não quer funcionários, Ele quer filhos. Para de ser funcionário de Deus. Tem gente que está tanto tempo fazendo para Deus, mas esqueceu faz tempo que é filho dele. Aleluia. Eu fiz um esboço aqui, mas não estou considerando nada daqui. Mas uma coisa eu quero te dizer nessa noite: Deus não te chamou para fazer algum serviço. O teu patrão te chama para fazer serviço. Seu cliente te chama para fazer serviço. Ativismo religioso está matando um monte de gente. Tem um monte de gente funcionando na casa de Deus. E Deus não quer que você funcione. Eu vou te falar, eu vivi com pessoas que estavam com a religião ativadas no extremo, intenso. E aí, se você estava bem ou estava mal, está fazendo a obra de Deus? Está fazendo? Se você sair, Deus vai cobrar de você. E a pessoa morrendo, Deus não estava cobrando nada. Deus nem queria que ela fizesse de qualquer jeito, como estava fazendo relativamente, porque estava fraca, estava morta. E a pessoa forçando: não, se abrir mão, porque só tinha ela para reger. Então se abrir mão,
você é um religioso, não dono da igreja. Tem gente que desviou e está desviada faz tempo por causa do que A e B falou, por causa do que A e B fez. Jovens, vocês vão ter que ser fortes. Cara, vocês vão ter que ser muito fortes. Eu já fui líder de jovens por alguns anos e a galera só vinha para trazer B.O. para a gente. Aparecia lá para orar pelos jovens. No ensaio de jovens. Sério, pastor, não aparecia ninguém. Quando aparecia um, eu já sabia, sonhou com o pecado. É isso mesmo. É real. Sonhou com o pecado. O pecado dele ele nunca sonha. Mas Deus veio buscar uma resposta e essa resposta é você. Eu vim aqui te dizer que Deus te ama numa medida absurda e incalculável. Mas chega de viver uma vida irresponsável e imatura, sem responder o amor de Deus. Relacionamento só é relacionamento quando as duas partes respondem. Aliança só é aliança quando as duas partes cumprem aquilo que foi acordado. Deus tem um acordo com você aqui. Ele responde o que foi acordado da parte dele. E você